Vamos à palavra. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, para os versículos 11 e 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 e versículo 12. E Paulo escreveu assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Tema da nossa palavra nesta hora é perfil de liderança. Paulo escreve aos Efésios e ele narra aqui, ou ele pontua aqui 5 níveis de liderança. Ele fala de apóstolos, fala profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu não vou falar desses 5 ministérios, mas quero usar esse texto como pano de fundo para falar do perfil da liderança que nós vemos de um modo geral. Pensando nesse período que estamos vivendo no Brasil e no mundo, nesse período de epidemia que estamos vivendo, estamos atravessando. Amanhã, o pastor David estava me lembrando agora há pouco, que amanhã nós vamos estar fazendo 100 dias sem culto presencial nessa casa. E é claro que isso bate uma saudade, e a gente tem que ter muito cuidado para não se deixar vencer por essas coisas, por sentimentos enganosos, porque a gente tem que olhar para Jesus e saber que Ele está no controle de todas as coisas, e que logo logo nós voltaremos em nome de Jesus. Esse período que estamos atravessando como povo brasileiro, como igreja do Senhor Jesus, requer dos filhos de Deus muita fé, muita perseverança. Requer de nós, enquanto líderes, uma liderança firme, forte e ao mesmo tempo corajosa. Uma liderança que não se dobra diante das situações. Salmo 125, verso 1, o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Com certeza, o que o Senhor Jesus espera de nós nesses dias é que sejamos líderes fortes nesses dias de crise. São dias de crise. São dias difíceis, mas são nos dias difíceis que os líderes fortes se levantam. Primeira coisa que eu quero enumerar sobre o perfil de liderança. Primeira coisa é líderes pessimistas. Os pessimistas. Deixa eu falar um pouquinho sobre eles, depois vamos terminar com os excelentes, mas eu preciso começar por aqui. Líderes pessimistas. Os pessimistas são pessoas que são negativas por natureza. Os pessimistas sempre enxergam o lado negativo das coisas. Sempre vão falar uma linguagem negativa. Por exemplo, nesses dias aí de epidemia, se você é um líder pessimista, você vai fazer como um vídeo que viralizou aí na internet há um mês e pouco atrás, ou 2 meses, de um prefeito de uma cidade aqui do estado de São Paulo, que gravou um vídeo para encorajar os moradores da sua cidade, e disse: gente, fica tranquilo, todo mundo vai pegar mesmo. E no final ele disse: todo mundo vai morrer mesmo. Eu falei: misericórdia com um líder daquele, misericórdia com um povo que está debaixo de uma liderança dessa. Mas hoje eu quero encorajar você, que ao invés de falar de doença, ao invés de falar de epidemia e pandemia, ao invés de ficar valorizando isso que está acontecendo, nós não estamos negando a realidade, mas comece a falar da solução, comece a apontar para Jesus, aponte para a cura. Porque se uma pessoa for curada da pandemia, mas ela morrer perdida, ela vai para o inferno e ela estará perdida eternamente. Mas se essa mesma pessoa tiver um encontro real, pessoal, prático com Jesus, e por acaso ela se for com essa pandemia, e se ela for salva, ela estará na glória do céu por toda a eternidade. Então eu encorajo você a ser um líder diferente nesses dias, a não ficar valorizando simplesmente o lado errado da questão. Por exemplo, um líder pessimista pode dizer: todo mundo vai se contaminar. Mas ou então você pode escolher uma coisa até que é informação da própria OMS. A OMS já divulgou aí há algum tempo que 80% da população é imune a esse vírus.
Então que tal você começar a dizer: eu faço parte desses 80%, eu estou no meio daqueles que são imunes, e você começar a declarar a imunidade do Senhor na sua vida, em vez de você ficar falando: será quando é que vai chegar a minha vez? Logo, logo. Você já fica só esperando o dia de pegar o vírus, se você é um líder negativo. Eu quero encorajar você, pensa na cura. Comece a declarar a saúde de Jesus sobre a sua vida. Comece a declarar a bênção de Deus sobre a tua família. Comece a declarar que nenhum mal vai chegar na tua casa, que praga alguma vai chegar na tua família, na tua residência, que o Senhor é quem te guarda, que te protege. As características de líderes negativos são: pensamentos negativos, sentimentos negativos, palavras negativas, ações e atitudes negativas, e por fim pode ficar depressivo de tanta situação negativa. Um líder negativo com muita facilidade reclama, com muita facilidade murmura, e por qualquer motivo desiste da missão que lhe foi confiada. Um líder negativo, quer dizer uma coisa para você: quando ele começa a murmurar e reclamar, ele exalta o diabo com as suas palavras. Misericórdia. Em vez de exaltar Deus, ele é tão negativo, porque quando você é negativo em relação às promessas de Deus, você está exaltando o diabo. Mas nós não temos líderes assim nessa casa. Nós temos líderes otimistas, positivos, visionários. Líderes negativos são medrosos. Eles enxergam só os obstáculos. Eles têm muita dificuldade de agir pela fé. Vou te dar um exemplo. Deus, através de Moisés, tirou os filhos de Israel do Egito. E aí eu quero ir com você para Êxodo, capítulo 14, de 10 em diante. Deus tirou os filhos de Israel do Egito, mas 3 dias depois eles estavam parados diante do Mar Vermelho. À frente eles tinham o Mar Vermelho, e atrás viu o exército de Faraó. Diz assim: chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Olha a linguagem de líderes negativos. Então os filhos de Israel, a liderança que tinha acesso a Moisés, os líderes dos filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: será que é porque não tinha sepulcros, cemitério no Egito, que você nos trouxe para morrer aqui? Olha como é que um líder negativo fala. Ele vê o exército, ele já diz: vamos morrer. Ô Moisés, a culpa é sua. Será que não tinha sepulcro lá, cemitério no Egito, trouxe a gente para morrer aqui? E ele diz: por que nos tiraste, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te falamos lá? Deixa-nos para que fiquemos como escravo. Líder negativo prefere ser escravo do que viver a liberdade no Senhor. Ele diz: pois melhor nos seria servir os egípcios do que morrer no deserto. Líder negativo já enxerga a morte. Moisés, um líder positivo, visionário, otimista. Moisés olha para eles e diz: não tenho medo, fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor vai trazer hoje sobre vocês. E Deus trouxe. Você conhece a história. Passaram a pé enxuto, mas porque tinha um líder à frente deles que não era negativo. Moisés, um líder de excelência, um líder excelente. Um líder excelente não olha para os obstáculos, olha para além dos obstáculos. Então um líder negativo vai fazer o que esse povo fez. Líderes de células negativos é uma tragédia. Líderes negativos desistem das promessas de Deus, param de confiar em Deus e confiam só no que a mídia está dizendo, naquilo que você lê na internet, naquilo que você ouve, notícias muitas vezes até fakes. O líder negativo é como os 10 espias que Moisés mandou espiar dos 12, 10 eram negativos. Quando eles voltaram, o relatório que eles deram está lá em Números, e por causa do tempo eu não vou ler, Números 13, de 25 a 33, você lê aí. Mas uma das coisas que eles disseram: olha, nós somos a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas lá as cidades são fortes, a terra destrói seus habitantes, os homens são gigantes, olha, nós éramos aos nossos olhos, aos olhos deles como gafanhotos, nós não podemos subir. Líder negativo abre mão das promessas de Deus. Esses 10 príncipes eram líderes, eram príncipes, e eles abriram mão da promessa de Deus, abriram mão da terra prometida. Sabe o que acontece? Líderes negativos, eles andam em círculo e levam as outras pessoas a andar em círculo, na mesmice com eles. Não herdam a terra prometida e por fim morrem no deserto. Foi o que aconteceu com aqueles líderes e com todos que deram ouvido
ao seu relatório fraudulento. Segundo lugar, segundo perfil de líderes. Primeiro é negativo. Segundo, os conformados. Líderes conformados. Você está anotando o segundo ponto, é conformados. Essas pessoas, os conformados, correm o risco de tornar-se acomodados com as situações e as circunstâncias que os cercam. Sabe de uma coisa? Tem um animalzinho aí na natureza, chama camaleão. Se ele está num ambiente bem verde, ele fica bem verdinho. Se for meio seco, tiver no verão e a vegetação tiver bastante folha seca, ele toma aquele formato do verão. Se tiver escuro, ele vai tomando o formato. Ele tem uma pigmentação lá na corrente sanguínea dele que faz isso, e a pele dele vai ganhando aquele formato. Líderes conformados são que nem camaleão, eles vão tomando a forma do ambiente onde eles estão. Líderes conformados com a situação do mundo perdido não fazem nada. Eles dizem, não, a realidade é essa mesmo. Eles são fatalistas, a realidade é essa, não vai mudar. Eles olham para a sociedade corrompida, perversa, depravada. Eles dizem, não, é isso mesmo, e não tem mudança, porque eles não creem no poder da transformação. Líderes conformados, na verdade, eles acabam tomando a forma deste mundo. Eles agem de acordo com a situação e o momento e as circunstâncias que os cercam. Os conformados agem na contramão do ensino de Paulo, registrado em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, onde Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo disse, não se conformem, não tomem a forma. Mas líderes conformistas ou conformados com a situação, eles correm o risco não só de se conformar com o mundo, de tomar a forma do mundo, mas correm o risco de serem guiados pelo que a sociedade dita, pelo aquilo que a sociedade hoje chama de valor, por aquilo que a mídia vai ditando. Eles agem de acordo com aquilo que é chamado de politicamente correto. Toma cuidado se você está agindo de acordo com o politicamente correto. Pode até estar politicamente correto, mas pode não estar, e com certeza não está biblicamente correto. Líderes conformados não avançam com o evangelismo. Líderes conformados não avançam com a evangelização. Líderes conformados vão pegar uma frase lá e vão dizer, não, Jesus disse mesmo, abre aspas, Jesus disse mesmo que serão poucos os que se salvam, então são poucos mesmo. Um líder conformado, seja pastor, e eu já ouvi isso de muitos pastores, um líder conformado vai dizer assim, não, a igreja boa é uma igreja pequena, porque a gente conhece todo mundo, a gente tem comunhão com todo mundo. Líder conformado vai dizer assim, está bom assim como estamos, não precisa avançar. O evangelista não avança com gente conformada. Deixa eu dizer uma coisa, essa é uma linguagem, essas frases que eu acabei de dizer, essa frase, essas coisas todas que eu acabei de enumerar, foi entre aspas, porque líderes conformados que falam assim, na verdade estão falando a linguagem do inferno. Agora, você não é um líder conformado. Nós vamos chegar no líder que você é. Nós vamos declarar isso pela fé. Terceiro perfil. O terceiro perfil de líderes são os líderes realistas. Os líderes realistas são reativos. Ou seja, um líder realista, ele olha só para aquilo que está diante dos seus olhos. E quando eu digo realista, quando eu digo reativo, a palavra reativo significa, eles esperam o problema acontecer, para depois tentar resolver. Exemplo, na linguagem bem popular, esperam o leite derramar, para depois tentar juntar. Tem um casal brigando, eles esperam o casal separar, um sair de casa, para depois tentar juntar. Um líder excelente, ele antecipa o problema, ele não espera acontecer. Mas vamos passar. O líder realista, ele é um reativo. Vamos adiante. Líderes realistas, eles fazem somente o que lhes é pedido, nada a mais. E isso
escute a palavra pesada agora, e isso os torna servos inúteis. Essas palavras não são minhas. Vamos para Lucas capítulo 17, verso 10, está aí na tela. Lucas 17, 10, são palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: assim também vocês, quando fizerem só o que vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos só o que deveríamos fazer. Fizemos só o que nos foi mandado. Olha o que Jesus disse. São palavras dele, são pesadas essas palavras, mas ele diz que se você e eu fizermos só o que ele nos mandou fazer, nós somos servos inúteis, porque fizemos só aquilo que nos foi mandado fazer. Quer ser um servo útil? Faça além do que o seu pastor está pedindo. Não sou eu, estou falando do seu pastor de região, o seu líder está pedindo, vai além, vai além. Líderes excelentes vão além, nós vamos ver isso. Líderes realistas, eles agem só de acordo com aquilo que está diante dos seus olhos. Mas em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, Paulo disse: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Líderes realistas, é uma coisa pesada agora, líderes realistas não dependem do Espírito Santo. Eles não andam na dependência do Espírito Santo, porque eles olham só a realidade. Líderes realistas, eles agem só pela razão, pela lógica, pela matemática, pelos números, pelas informações da mídia, só por aquilo que a ciência diz. Vou te dar um exemplo. Quando eu digo que líderes realistas agem só pela razão e não agem pela fé. Os discípulos de Jesus estavam com uma multidão, milhares e milhares de pessoas com ele no deserto. E o dia ia passando. Vamos agora para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 14 em diante. Mateus 14, de 14 a 21. Olha aqui como é que agem líderes realistas. Os 12 discípulos de Jesus, nesse período, foi um grande exemplo. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela, e curou seus enfermos. Agora, olha a atitude de líderes realistas. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram, olha a palavra de líderes realistas: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que indo pelas aldeias comprem o que comer. Agora, olha a atitude de um líder que age pela fé, positivo, otimista, visionário. Jesus olha para a mesma situação e diz: espera aí, vocês estão sendo apenas pragmáticos, vocês estão agindo só pela razão, vocês estão agindo só por aquilo que os olhos de vocês estão vendo. Mas um líder visionário diz: não, vocês vão dar comida para eles. E eles agem de novo pela razão. Eles dizem: como? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mais uma vez eles agem pela razão, e Jesus age pela fé de novo. E Jesus diz: tragam aqui os 5 pães. E um líder otimista, ele age pela fé. Jesus pegou os 5 pães, levantou, ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, muito obrigado. Ele agradeceu a Deus. Em seguida deu os pães aos discípulos, e eles deram às pessoas. E o verso 21 vai dizer para a gente, aliás, vou para o verso 20: todos comeram e se fartaram, e os pedaços dos pedaços que sobraram, eles ainda juntaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus não se deixou levar pelos realistas. Nós temos que enxergar a realidade. Nós não somos cegos, mas nós temos que agir pela fé. Se dependesse dos discípulos, talvez umas 10.000 pessoas que estavam ali seriam mandadas embora com fome para suas casas. Mas Jesus disse: não, vocês vão dar comida. E eles deram. Jesus fez um milagre, mas eles distribuíram os pães. O líder de célula realista, que só age pela razão, que só age de uma forma matemática, a primeira coisa que ele vai dizer para o pastor quando tem um problema, abre aspas: é melhor fechar essa célula. Essa pessoa aí não tem jeito não, já fiz de tudo. O líder realista, ele não vai agir pela fé, porque ele vai agir só por aquilo que está diante dos olhos. O líder que age pela fé vai olhar para a mesma situação e vai dizer: tem jeito, tem jeito.
Como eu ia dizendo, não podemos ignorar a realidade que nos cerca. Não podemos ignorar a crise que estamos vivendo, no meio do que estamos vivendo. Mas como servo de Jesus, nós temos que olhar para além desse período. Temos que olhar para além da pandemia. E nós não vamos ficar sentados esperando. Por isso que nós estamos aqui toda semana falando com você. Por isso que todas as manhãs nós estamos falando com você. Porque nós estamos enxergando além. E o que eu te convido a enxergar além. Jesus enxergava além. Olha o que Jesus fez. Hebreus capítulo 12. Jesus enxergou além da cruz. É bem interessante, eu gosto demais desse texto. Hebreus 12 diz: portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, isto é, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da vergonha, e está assentado à direita do trono de Deus. Quando a cruz estava diante de Jesus, Jesus não olhou para a cruz, para a sepultura. Jesus olhou para além da cruz e para além da sepultura. Jesus olhou para além da sexta-feira, do sábado e do domingo. Ele olhou para a ressurreição. Ele olhou para a glória do céu. Ele já me via, a mim e a você, redimidos pelo seu sangue. Ele olhou para nós. E por isso, Ele suportou a cruz. Ele olhou para além da cruz. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguém já disse, e é verdade: antes da glória vem a cruz. Foi assim com Jesus e é assim conosco. Antes da glória vem a cruz. Então, por mais difícil e triste que seja o tempo que estamos vivendo, à luz da realidade presente, nós temos que olhar para a glória do céu, para a glória de Deus, e nós temos que continuar crendo no agir de Deus, porque Ele está no controle da história. E se você está o tempo todo querendo ser poupado, domingo na mensagem da noite eu falei uma série de coisas que Deus não poupou, mas eu quero lembrar uma coisa: Deus não poupou nem Jesus da cruz, nem o seu filho. A Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho. Se tivermos que passar, e eu já passei por várias provações, dificuldades, tribulações, doenças, angústias, dificuldades, necessidades, se tivermos que passar, nós vamos atravessar, porque o Senhor é o nosso pastor. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele nos guiará até cumprirmos a sua vontade e o seu propósito nessa terra. Então, olha para Ele. Antes da glória vem a cruz. Se tem que atravessar, vamos atravessar. Mas vamos olhar para Jesus com perseverança, com firmeza, com coragem, com ousadia, com determinação. Chega de medo. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quarto lugar, penúltima coisa que eu quero enumerar: perfil de liderança. O quarto perfil são os otimistas. Agora vamos falar coisa boa. Líderes otimistas. Nós já falamos pessimistas, né? Os líderes acomodados, né? Que são aqueles líderes lá, os comodistas, né? Que estão lá e são os acomodados mesmo, né? Mas nós já olhamos para eles, né? E aí, que são os conformados com a situação. Olhamos os realistas. E agora vamos olhar um pouco os otimistas. É o penúltimo perfil. Líderes otimistas são sempre animados, motivados, positivos, otimistas mesmo, visionários, encorajadores. E aí você vai se vendo em qual perfil você está hoje. Talvez essa situação te deixou um pessimista, ou um acomodado, ou apenas um realista. Eu quero te convidar a ser um líder otimista, um líder excelente, um líder que olha para frente, que olha para Jesus. Líderes otimistas sempre enxergam a solução. Líderes otimistas sempre enxergam além dos problemas e das circunstâncias difíceis. Líderes otimistas agem pela fé e não pela vista. Líderes otimistas creem no impossível.
Eles olham para a realidade que parece impossível, mas eles vão para a Bíblia e eles dizem: tudo é possível àquele que crê. Um líder otimista crê no impossível. É o que está em Marcos 9, 23. Líderes otimistas creem que podem todas as coisas em Cristo. Líderes otimistas creem que podem todas as coisas em Cristo Jesus. Filipenses 4,13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um líder otimista, ele anda na frente. E quem anda na frente bebe água limpa. Quem anda na frente, claro, chega primeiro. Um líder otimista tem sempre uma palavra de fé. Um líder otimista tem sempre uma palavra de ânimo, tem sempre uma palavra de encorajamento, tem sempre uma palavra de motivação. Ele é o encorajador, o motivador. Um líder otimista, ele vai estar sempre dizendo ao povo, não apenas o que fazer, mas como agir pela fé. Líderes otimistas creem no infinitamente mais de Deus. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Um líder otimista, ele crê no infinitamente mais. Um líder otimista está olhando para a situação de pandemia e está dizendo: eu creio na manifestação do céu na terra, eu creio na manifestação de Deus, eu creio em milagre. Um líder otimista vai dizer sempre: a morte não tem a palavra final, a palavra final é do meu Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Um líder otimista vai agir como Jesus. O líder otimista é um imitador de Cristo. O líder otimista crê em milagres extraordinários. Um líder otimista anda pela visão de Deus. E pela visão de Deus, ele espera cada vez mais dias maiores e melhores da manifestação de Deus. 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E um líder otimista crê nessas coisas grandes. E ele busca coisas grandes. E ele realiza as coisas grandes para Deus e para a glória de Deus. Você é um líder otimista? Mas eu quero enumerar um quinto perfil: líderes excelentes. Excelentes. Aí o perfil, os excelentes, eu quero pensar nisso com você. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, que sejamos líderes excelentes em tempos de crise. Líderes excelentes são positivos. Líderes excelentes agem antecipando aos problemas. Líderes excelentes são fantásticos. Eles não esperam as coisas acontecer. Eles são criativos. Ou seja, eles estão sempre usando a criatividade. Eles são corajosos para realizar aquilo que nunca foi realizado antes. Líder excelente não fica preso apenas na história do que alguém já fez. Ele é capaz de buscar coisas novas de Deus e dizer: Deus, qual é a tua vontade? Qual é o teu projeto? Qual é o teu propósito? E líderes excelentes creem na manifestação hoje de Deus na sua vida e através da sua vida. E eles são capazes de realizar o que nunca foi realizado antes. Ninguém tinha aberto o mar até então, mas Moisés abriu em nome do Senhor. Ninguém tinha ressuscitado alguém, mas Elias ressuscitou em nome do Senhor. E nós podemos pegar vários patriarcas, vários profetas, fazendo o que ninguém tinha feito antes, porque eles eram líderes excelentes. Eu te convido a ser um líder excelente. Um líder excelente, presta atenção nessa, eles apontam sempre o caminho certo para as pessoas. Mas além de apontar o caminho, um líder excelente aponta a solução para os problemas. Ele enxerga o problema, mas ele aponta a solução. Um líder excelente, preste atenção nessa, sempre faz mais do que lhe foi confiado. Um líder realista, você viu, ele só faz o que foi mandado e olhe lá. Um líder excelente faz sempre além. Eu quero até dizer que ele faz infinitamente mais do que ele foi confiado. Vou te dar 2 exemplos e nós encerramos aqui essa parte. Presta atenção. Em Atos capítulo 6, de 1 a 7, a igreja precisava de homens para cuidar da ação social. Tinha um problema lá, uma dificuldade lá, em que as viúvas estavam sendo esquecidas
E aí a liderança chama a igreja e fala: escolham 7 homens. Escolham 7 homens para cuidar dessa área. E eles escolheram. Um minutinho. Eles escolheram 7 homens. Presta atenção nessa. Desses homens, desses 7, 2 se destacaram. O primeiro deles foi Estevão. Estevão, aí quando em Atos 6, de 1 a 7. Quando a Bíblia fala de Estevão, eu falei Atos 4, eu falei errado. Atos 6, de 1 a 7, tá bom? Corrige aí. Em Atos 6, de 1 a 7, um primeiro nome citado é Estevão. E fala que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Logo no versículo 8, vai dizer que Estevão, cheio do Espírito, fazia grandes sinais. Atos 6, 8 agora. Fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. Grandes sinais. Cheio de graça, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. Fazia sinais e maravilhas. Estevão se tornou um poderoso pregador da palavra de Deus. Infelizmente, ele tornou-se o primeiro mártir do cristianismo. Mas um homem que foi muito além. Foi eleito só para cuidar das, vamos dizer assim, das cestas básicas, da distribuição de alimento. Se tornou um pregador poderosíssimo, a ponto de que, Atos 6,15, o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. A ponto de que, lá no Sinédrio, ele olhou para o céu e viu Deus o Pai assentado no trono e Jesus em pé à direita do Pai. Um líder poderoso, pregador fantástico da palavra. Um outro foi o segundo desses homens aí, Filipe. Era um dos 7 também. Filipe se tornou um evangelista poderosíssimo. Se você prestar atenção na história de Filipe, em Atos capítulo 8, de 4 a 8, ele foi para a cidade de Samaria. E ele chegou lá entre os samaritanos. O samaritano não falava com o judeu não falava com o samaritano. Mas Filipe chegou lá e evangelizou toda a cidade de Samaria. E ganhou aquela cidade para Jesus. Corajoso, ousado. Filipe sozinho botou os demônios daquela cidade para fugir. Ele curou os enfermos. Ele expulsou os demônios. E houve muita alegria. O verso 8 vai dizer: houve grande alegria naquela cidade. Porque chegou alguém lá que foi muito além das mesas, muito além de servir as mesas, muito além de servir cesta básica. Um homem no poder do Espírito Santo, Filipe. E Filipe, depois você lê na sua casa. Hoje de manhã eu meditei sobre isso na nossa live de oração. Filipe, capítulo 8 de Atos, Atos 8, de 26 a 40. Narra Filipe ouvindo o Espírito Santo, sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele está lá em Jerusalém. E um anjo do Senhor fala com ele: Filipe, sai pela região sul da cidade. Pega a estrada de Jerusalém para Gaza. Está deserta. Vai. E ele vai. Quando ele chega lá, o Espírito Santo fala assim com ele: ia passar numa comitiva da Etiópia. Vários carros. O Espírito Santo disse: se junte àquele carro. E lá estava o ministro da fazenda da Etiópia lendo o livro do profeta Isaías. Você vai ouvir sobre evangelismo daqui um pouco. Filipe era um evangelista nato. Ele correu ao lado do carro e já perguntou para o cara: você está entendendo o que você está lendo? E o homem disse: como eu vou entender se alguém não me explicar? Filipe subiu o carro e durante várias horas naquela viagem, muitos quilômetros, dezenas de quilômetros, Filipe foi pregando o evangelho e apresentou Jesus. Até que enfim, depois de muitas horas de viagem, chegaram no lugar onde tinha água. E a ideia do batismo já partiu do eunuco, que era o superintendente de todos os tesouros da rainha da Etiópia. Por isso que eu falei, era o ministro da fazenda. Ele olha para o Filipe e fala: aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe diz: é lícito se crês de todo o coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que havia de vir. Filipe disse: então para o carro. Filipe batizou o eunuco. E aí Filipe teve uma das maiores experiências, uma das experiências mais extraordinárias que alguém pode ter nessa terra com o Espírito Santo. Quando Filipe terminou de batizar, Deus o Pai falou: ô Filipe, você foi tão obediente, como fruto da sua obediência e do seu evangelismo, você não vai voltar caminhando. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe e levou de volta para Israel, uma cidade chamada Azoto, onde ele continuou pregando. Líderes excelentes vão além. Estevão e Filipe foram eleitos para cuidar da ação social, se tornaram evangelistas poderosos, ganhadores de alma. Você é um líder excelente. Olhando para esse perfil, onde você se encaixa hoje? Se você está olhando mais para situações difíceis, deixa eu te dar uma palavra: mude sua mente agora.
Porque os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas palavras, ações e atitudes revelam o perfil em que você se enquadra. Mas a boa notícia é, se agora mesmo aí na sua casa, você tomar a decisão de ser um líder segundo o coração de Deus, você pode estar lá no primeiro escalão como um pessimista, vai mudar. Você vai se tornar um líder otimista, um líder excelente, porque a excelência honra a Deus e abençoa as pessoas. Um líder excelente sempre vai fazer as coisas para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Que você seja um líder excelente.